Dali no Pod Dali, eu sou a Valesca Karsten e tô aqui para mais um episódio e com dois gigantes da educação, colegas. Olha só que coisa boa, a gente vai bater um papo, tenho tanto para perguntar para eles, tanto. Então eu tô aqui com a Marícia Ferri. A Marícia, oi querida, obrigada por ter vindo. Obrigada. Nos conhecemos ontem, sim. Só nos conhecíamos de uma saber da outra, falar, mas não nos conhecíamos pessoalmente e foi um encontro bem legal. Muito bom. Obrigada por ter vindo. A Marícia é diretora-geral do Colégio Farroupilha de Porto Alegre. E também está aqui comigo esse queridão, que é o Rafael Santos, que é diretor do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Mackenzie. Isso Obrigada, mesmo. Bem-vindos. Obrigado. Então tá, me conta. Quem é você na fila do pão? Conta aí para essa galera. Hoje eu estou como diretor lá no Centro de Comunicação e Letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é uma universidade grande em São Paulo, né? Mas que aqui no Sul não sei o quanto somos mais conhecidos ou não. Então vir aqui para o Gramado Summit para mim foi uma experiência, está sendo uma experiência muito interessante, porque tenho conhecido gente muito boa, né? Acabei de participar de uma mesa aqui com a Marícia, com muita gente legal, então está sendo uma experiência muito rica estar aqui no Gramado Summit. Claro, a gente aprende muito, porque eu não sou exatamente da área de tecnologia, muito menos, penso eu, na área de inovação. Minha praia eu sou jornalista de formação, sim, mas a minha praia é educação, né? Eu trabalho com isso já há bastante tempo. Então, estar aqui é muito interessante, porque me instiga, me provoca, e eu acho que isso é sempre muito positivo, né, no nosso trabalho. Sem dúvida, e educação tem tudo a ver com um lugar de inovação, porque está tudo avançando, e às vezes eu tenho a sensação que a gente precisa dar uma acelerada, né? É verdade. Porque os processos ainda são muito lentos, né? E como é que está sendo, Marícia? Te apresenta aqui pra gente, para quem nos ouve. Primeiro, obrigada pelo convite, Valesca, fiquei muito feliz em participar. A primeira vez que eu venho para o Gramado Summit. A escola, de um jeito ou de outro, vem, né? Sempre temos profissionais que estão aqui, porque eu entendo que no atual contexto, todos nós estamos abertos a aprender ao longo da vida. Acho que esse é o principal conceito, sim, hoje de educação. Sim. Ninguém está pronto, mas estou na direção do Colégio Farroupilha há 12 anos. E eu tenho muito orgulho e hoje poder ocupar o palco, né, com colegas da área da educação, trazendo um pouco da experiência da escola, uma escola que é centenária, né, uma escola fundada por imigrantes alemães, que tem 139 anos, mas é uma escola que não parou no tempo, ela está em constante processo, né, de ressignificação, de podermos buscar as melhores práticas, desenvolvermos as melhores práticas e estar no Gramado Summit para mim é um momento muito importante de conexão. Acho que esse movimento, né? Nós nos conhecemos pessoalmente aqui, mas essa conexão com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo nas empresas, com palestrantes renomados que vieram e ocuparam esses lugares nos palcos, nos diferentes palcos, nos desacomodam. E outra coisa, eu que trabalho com crianças pequenas, né? Às vezes fica pensando, mas que sentido faz muito sentido para mim para conversar com as famílias. Porque é uma geração que frequenta esses ambientes de inovação. Então, para eu entender as demandas, eu preciso falar e entender a língua que eles falam. E, inclusive, das habilidades que virão. Eu estava ouvindo semana passada, em Porto Alegre, no Fronteiras, a Marta Gabriel falando que a própria inteligência artificial está se encarregando de mudar as profissões. Quando nos perguntam assim, quais são as profissões do futuro, a gente não tem a menor ideia, porque isso está mudando. Mas nós que trabalhamos com educação, a gente precisa estar conectado com as habilidades que os nossos alunos vão precisar para lidar com o futuro. Isso faz sentido para vocês? Total sentido. Acho que no colégio nós recebemos crianças muito pequenas. Eu sei que trabalho com educação infantil e nós recebemos crianças com 1 aninho, até mesmo com 4 meses. E eu sempre me pergunto, cada matrícula que entra, né, e, enfim, escola é uma escola grande e muito procurada por muitas pessoas, mas cada um que entra com 1 aninho ou 2, eu fico pensando o que essa criança vai enfrentar, não, que ela vai viver, porque 12 anos, eu nem tô falando de 12 anos, eu tô falando de 18 anos, não dá né? nem Eles pra entram pensar muito, né? Não, eles entram com 4 meses e eles saem com 18 anos.
as experiências que eles vão vivenciar nesses 18 anos de escolaridade, educação básica, que o nome já diz, né, básica, certamente vão impactar o adulto que ele vai ser no ensino superior, como ele vai se posicionar neste mundo, quais são as experiências que os professores vão desenvolver que vão provocar e promover resiliência. A gente fala tanto hoje em educação, né? Criança que não tolera frustração, adultos que não toleram frustração. Então, são várias coisas que hoje nós ouvimos aqui, que estão presentes, dificuldades que hoje existem no mercado de trabalho, mas que ao ouvi-los, é óbvio que eu já conecto com a sala de aula, pessoal, olha só. Porque tudo passa. Tudo conectado. E a escola, eu me lembro da faculdade que eu tinha um professor que sempre trazia assim, a escola reproduz a sociedade ou a sociedade reproduz a escola. Porque, na verdade, a gente tem um pequeno laboratório. Nesses 18 anos de vivência dessas crianças, desses jovens conosco, é um pequeno laboratório. Então, acho que a gente precisa ter sempre muita convicção assim da nossa responsabilidade, né, da importância de nós. E até não dá para pensar muito porque é uma responsabilidade grande. Nossa, é imensa. Outro dia me perguntaram sobre o que eu acho, como que eu acho que vai ser a escola do futuro. Eu não tenho a menor ideia, mas eu acho que as vivências das crianças na escola, as memórias afetivas, as boas e as ruins, elas vão impactar nas escolhas do futuro. Sem dúvida. E a gente está falando de criança pequena. E você trabalha com os maiores, com né? Os adultos. Com os adultos. Adultos, né? Jovens Sim, adultos. Com essa, assim, agora a geração está amadurecendo mais tarde, né? Então tem tudo isso. Como é que é isso? Vocês estavam comentando essa coisa do desafio, do que vai ser o futuro, etc. Lá a gente tem discutido recentemente um ponto que me parece relevante para essa nossa discussão, que a gente vive, parece que, 2 tempos separados, o tempo da universidade e o tempo do mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho é o tempo produtivo, então time is money, é tudo para ontem, é tudo acelerado, chegou a inteligência artificial, já qual é a próxima tecnologia? E São Paulo tem essa pegada de estar sempre na frente. Muito. Não acha que às vezes... Eu acho assustador, assustador. E eu acho que o nosso desafio é entender que é necessário um tempo diferente na escola. Não o tempo produtivo, mas o tempo da reflexão. Sim, um tempo socrático. Né? Isso. E esse tempo da reflexão é valiosíssimo e é muito importante. Porque é ele que vai refletir numa sociedade mais justa, numa sociedade mais igualitária, numa sociedade que caminhe para um futuro melhor e não uma sociedade catastrófica. Né? Sim. E sem a reflexão, nós seremos engolidos por o que vai acontecendo. É genial o que está dizendo. E a educação é o lugar da gente cultivar isso, né? O tempo inteiro. E começa lá com a infância. Uma provocação também que acabei fazendo no painel sobre isso, né? Do quão importante é, Valesca, nós investirmos na primeira infância, que é a área que tu trabalhas, que eu também trabalho, porque ali nós desenvolvemos este sujeito, essa criança que, se bem trabalhado, se bem estimulado, ele vai ter uma juventude e uma fase adulta, né, mais saudável. Com repertório. Então nós precisamos garantir, por exemplo, para as crianças, e eu tenho falado sobre isso com os pais de forma muito insistente, né, o momento da brincadeira, o momento do relacionamento com a família, sem celular, de estar de chegar em casa no horário das refeições. A gente sabe que as famílias têm muitas atividades, não tá fácil para ninguém, nós entendemos isso. Mas o momento de tu estares com o teu filho, ele tem que ser um momento de qualidade. Sim, ele tem que ter, não precisa, a gente está falando de quantidade de horas, mas de qualidade de tempo, né? E aquele adulto, ele precisa estar organizado para aquela doação, não é o do tempo cronológico, mas daquela criança sentir, a mãe está me olhando, o pai está me olhando, e agora nós estamos juntos, porque isso depois não pega mais. Porque a gente vai durar mais, a gente já sabe, mas o tempo da infância é aquele tempo, ele não volta. E aí é uma outra provocação, né, com relação a fases da vida que em alguns momentos elas são usadas de um jeito muito precoce, né? Então, sim, uma antecipação. Infância é infância, não vamos antecipar nada. Sim. Adolescência, juventude, cada fase vivenciada no seu tempo.
porque às vezes esses estímulos que a gente acaba cedendo, né? Porque então, sei lá, maquiagem. Tem uma pesquisa que foi publicada recentemente sobre skincare com criança. Sim, skincare com criança. E por que eu falo Aquelas disso? meninas... Porque tudo tem relação. Claro. Tudo está relacionado com o mundo que a gente está vivendo. Então, se eu venho para um evento que reuniu 20 mil pessoas que falam sobre tecnologia, que falam sobre possibilidades de vendas, enfim, de como tu vai promover melhor o teu produto. Nós não temos o produto, nós temos desenvolvimento de pessoas. Seja na educação básica, seja no ensino superior, nós desenvolvemos gente que tem que dar conta de tudo isso. Tem que dar conta de tudo isso. E então, ainda num futuro pouco sustentável. Incerto, e é muito incerto. Então, tem algumas premissas que eu acho importante, assim, nós trazermos para as escolas e, claro, entendendo a escola como uma grande comunidade, porque não existe escola sozinha. A escola tem as famílias junto, tem a sociedade, porque a gente tem que estar olhando para o mesmo lado, porque se nós tivermos valores que não compactuam, não vai dar certo, até né? Que o objetivo da família, da escola é o mesmo, que aquela criança se desenvolva bem. Seja feliz, seja criativa, seja resolutiva, que ela se inquiete com o problema que tem na sua frente, né? Tem ali semeado o desejo de aprender. Isso. É por isso que, me permita, lá no Mackenzie a gente tenta reforçar sempre isso. Nós não estamos simplesmente formando profissionais. Não, fez publicidade e propaganda, é um profissional. Nós estamos mais do que isso. A nossa missão, inclusive a missão institucional, né? Educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania. Então, a ideia é que nós possamos formar profissionais para o exercício de cidadania, para que eles possam cumprir o seu papel de cidadão. O papel de cidadão envolve um senso de comunidade, envolve um senso de percepção de que não estamos sozinhos. E ver ali que na missão tem a palavra cuidar. O cuidar não só o educar. O cuidar, é gente. Exato. É isso. No Farroupilha, educar para formar cidadãos competentes, éticos e globais. Né? Isso aí. Então, isso é um tema, a ética, outro tema que com a IA, enfim, acho que tem muitas frentes aí que nós poderíamos discutir, mas com a inteligência artificial a inteligência artificial veio para ficar, sim. Ela vai impactar e já impacta muitos negócios, sim. Vai impactar ainda mais a educação, não se discute, né? Acho que isso tá muito claro. Claro que nós precisamos buscar equilíbrio entre os conceitos, as habilidades que nós precisamos desenvolver com os estudantes, quais são as formas e as metodologias, mas também com essa formação humana, eu acho que é sobre isso, né? É isso que eu ia te perguntar também. Eu acho que a gente tem que retomar ou proporcionar uma alfabetização emocional. Sim. Porque a gente vai precisar ver de onde é que cada turma, de onde é que ponto estão e onde é que a gente vai precisar reforçar, porque sem essas habilidades, ontem nós conversávamos sobre o comportamento dos pré-adolescentes e adolescentes depois da pandemia. Verdade. Como é que pode? Às vezes a gente pensa assim, mas demorou tanto, mas às vezes parece pouco tempo, as escolas ficaram fechadas praticamente 9 meses, e essa falta de convívio nessa faixa etária 9 meses parece que foi 10 anos. Porque muitos perderam a capacidade de se relacionar pessoalmente. Isso é muito grave, né? Isso foi muito grave, é grave, mas eu quero te dizer que o que eu observo hoje na escola, claro que com a ajuda da legislação nacional que proíbe o celular na escola, nos ajudou muito. Mas o que nós notamos, tá? Depois, quando nós voltamos, depois da pandemia, para o presencial, eles não queriam saber de aula online, entendeu? Nós temos um professor que dava aula online, ele é professor de inglês, então ele estava na Europa, e aquilo não funcionou muito bem, porque eles sentem falta do presencial, eles sentem falta do contato humano. E hoje avançou muito. Um dado importante lá do Farroupilha, agora pesquisei este primeiro período ali, nós pesquisamos de final de fevereiro, que foi o início das aulas, 17 de fevereiro até 31 de maio, nós tivemos um aumento de 30% de retirada de livros na biblioteca por estudantes. Então eu não estou falando de adultos ou de professores que também têm acesso, ou pais têm acesso à biblioteca. Não, estou falando
do grupo de estudantes. Aumento de 30%. Isso é uma super notícia. Né? Isso é uma bela notícia. Então, eu acho que esse é um dos dados que nos mostra o seguinte. Eles estão muito conectados, eles precisam saber dos perigos das redes sociais, eles precisam, e isso é dever nosso de sociedade, nosso da escola, mas também das famílias, de conscientizar, porque tem muitas coisas que não acontecem, eles estão sem celular na escola, mas onde eles estão acessando, que sites eles estão acessando, qual conteúdo que eles estão acessando, já e tem pesquisas, por que estão acessando, mas tem questões que são muito importantes a gente trazer, assim. Eu tive contato com uma palestra agora recente do Jonathan Haidt, que fala sobre a geração ansiosa, né? A gente está com números assustadores no Brasil e no mundo, com adultos ansiosos, adolescentes e crianças. No Brasil houve um aumento... Ansiosos e obesos do Brasil. Ansiosos, obesos. Acho que a gente tem pontos que precisam da nossa atenção neste momento, né? Então... Tecnologia, sim, nós não estamos negando isso, precisa ser utilizada, mas nós precisamos também de uma educação para as mídias, né? Sim. Como usar, o que usar, em que idade, porque senão nós vamos ter uma geração aí que vai ter muitos, já tem, mas vai ter mais problemas na fase adulta. Como o Dado Schneider diz nas palestras dele, a gente está numa adolescência do futuro. A gente precisou passar pela proibição dos celulares porque estava demais. Mas assim, entre o tudo e o nada tem um caminho do meio. E a gente vai chegar lá. E a gente está nesse momento. Sim. E como sempre cai na educação, assim, umas bombas que a gente tem que gerenciar, né? Porque toda essa questão da adição, né? De crianças que estavam viciadas de tanto ficar no celular. Onde que eles foram ficar sem celular? Quem que tem que segurar essa onda? Os professores, né? Isso é uma outra coisa que a gente tem que falar. É a omissão das famílias, né? As famílias estão omissas na educação. E terceirizaram isso para a escola, para a universidade. E os eu digo na universidade, uma realidade que eu jamais imaginei. Sim. Mas eu recebo pais de aluno com certa frequência. E isso há 15 anos, há 20 anos, era impensável. Porque na faculdade, imagina, na faculdade o menino se vira, não tem que o pai lá resolver. Cada dia mais eu vejo pais e mães indo resolver problemas dos seus filhos na universidade. Então, eu penso que no mercado de trabalho também já me aconteceu de faltar funcionário e ligar a mãe. Olha, hoje a pessoa numa adulta não vai trabalhar porque está com um problema, sabe? Como assim, né? Mas a autonomia, o desenvolvimento da autonomia é um dos princípios da legislação educacional e presente nos projetos pedagógicos de todos os colégios. Eu tive ontem uma situação, eu estava aqui e uma mãe me mandou uma mensagem que a filha não pôde ir numa determinada avaliação que a escola tinha, enfim, ela mandou um texto, né? A menina fez um texto e mandou para a coordenação e vai ser avaliada a situação dela. Mas a felicidade da mãe, porque ela não precisou. Estou falando de uma menina de 15 anos, 15, 16 anos. É isso que eu espero. Ela não a gente educa para isso, né? A gente educa para que esses estudantes possam, e claro que esses adultos também da escola ou fora dela que consigam ouvir, porque eles precisam ser ouvidos. Claro. Ano passado na enchente nós tivemos uma experiência que sim, foi muito trágica, nós não queríamos ter passado por isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Vocês acompanharam. Mas eu fiquei emocionada de ver os alunos do colégio. Durante todo aquele período, Farroupilha se transformou num centro, né? Nós recebíamos doações e mandávamos as doações. A solidariedade, a humanidade, a compaixão daqueles estudantes, o sentimento de pertencimento ao colégio, mas não só ao colégio, mas neste momento, quem está precisando de ajuda? Eles chegavam 7h30 da manhã, 7 horas da manhã já tinha gente lá, eram os últimos que saíam organizados, recebendo as doações, mas levando as doações. Então, a gente às vezes fala muito sobre isso, assim, que eles não querem nada com nada, não é bem assim, sabe? Não, eu também acho. A gente não pode ser rançoso. Não, eles têm que ter esse espaço de protagonismo. É um espaço de protagonismo que é muito falado e que a gente precisa garantir nas instituições. E essa coisa também, né? Quando a gente consegue conectar com as famílias, eles são muito parceiros. Nós trabalhamos 17 dias sem água na escola. Com a escola aberta todos os dias. Os pais vinham com um fardinho de água. Isso aí. E a gente nunca ficou sem água. Olha e um vizinho que tinha uma piscina emprestou para limpeza. Então, assim, porque tinham muitos pais trabalhando no fronte da enchente. Sim.
Então são situações do imponderável, mas que a gente fica mais forte, né? Sim. Eu vejo, nós fizemos até um documentário para nós não deixarmos passar isso, porque na verdade, se a gente for pensar a origem da escola, lá no século passado, né? Quando o Farroupilha surgiu em 1856, antes surgiu a ABE, que é de 1858, a Associação Beneficente Educacional. Essa mantenedora, ela surge para acolher os imigrantes alemães. Olha que legal. Então, esse viés da solidariedade, eles criaram a escola 30 anos depois, porque eles queriam uma escola que acolhesse essas crianças, mas acolhesse esse imigrante que já está vindo para um lugar diferente, porque lá não estava bom, né? Ninguém sai do seu país se a situação tivesse ótima, né? Então, mas que aqui eles tivessem uma outra história, que aqui eles tivessem esse lugar de acolhido. Eu acho que isso é importante neste momento da história, no que nós vivenciamos no ano passado, que, enfim, impactou o estado inteiro e ninguém ficou de braços cruzados, sabe? Claro. Esse movimento que surgiu dele, mas surgiu deles. Eu tinha crianças separando roupa, adolescentes descarregando caminhão de água que veio de São Paulo, de todas as regiões. Então, legal. Eu acho que a gente precisa também resgatar essa coisa que a educação nos traz muito, né? Não, a gente tem que ter desse viés esperançoso no presente e no futuro, e eles surpreendem sempre. Muito. E esses pais, assim, que você atende, eles vêm para que a universidade alivie coisas? Também. Você sabe que a Marisa comentou uma coisa que é muito verdade. Nós precisamos ouvir mais, né? E eu acho que esse talvez seja um exercício social muito complexo. Porque nós adoramos falar, mas temos muita dificuldade em ouvir. E o que nós temos percebido é que os nossos alunos têm muita dificuldade em ouvir. Muita. E eles reclamam que não são ouvidos. Mas eles têm muita dificuldade de ouvir. Muitos deles ouvem o primeiro não na universidade. E isso me assusta. Isso particularmente me assusta. Às vezes, pela primeira vez, eles vão ter que lidar com a realidade de que os seus atos têm consequências. E que você não tem como fugir das consequências, porque a realidade se impõe. E os alunos às vezes passam por isso, assim, ele faltou na prova, mas vocês precisam resolver o meu caso. Eu não tenho, a data da prova era aquela, você não foi, eu não posso fazer nada. Você se imaginava tendo que dar tanto limite depois de... Não. Eu às vezes, chega no final do dia, eu digo... Ai, parece que eu apanhei de tanto que eu precisei dizer hoje, não é? É difícil. E os pais muitas vezes, eles vêm com essa... Eu entendo, por um lado eu entendo, há um zelo, há um carinho, há uma... Por um lado, uma preocupação que é digna. Por outro lado, me parece um excesso ali. Sim, quando eles vão trabalhar, que vão chegar no mercado de trabalho, que vão ter uma coisa para fazer, não vão fazer, vão chorar. É assustador. E vem com esse discurso de que vocês precisam resolver o meu problema. E não ouvem, e eles não ouvem. Falam, olha, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, o professor fez aquilo. Uma vez eu escutei uma colega paulista, diretora de uma escola, e aí, assim, as crianças protegidas, assim, na infância, e davam tudo. Aí quando eles ficam lá com 9, 10 anos, de chegar na escola, na coordenação, e falar assim, eu não aguento mais, se eu pudesse eu devolveria, vocês não querem pegar pra vocês? Não querem mais aqueles filhos daquele jeito? Tem só que não dá pra devolver filho. Não dá. E a gente segura muito essa onda, porque eles passam muitas horas conosco, né? Eles passam muitas horas na escola, mas eu sempre digo assim pros pais, né? Eu acho que é o teu principal patrimônio, né? Claro. O bem mais precioso que tu tem é o teu filho. E ele não vem com um modo de usar, sabe? Não vem com receita. Não vem com receita, não vem com nada. Cada manual de instruções. Não vem com manual de instruções. Então, tem algo que também acho que nós perdemos muito enquanto sociedade, que é essa firmeza de poder dizer o não. Eu lembro muito de uma situação que eu tive, que um pai me contou, faz anos isso, mas lá na época que nós tínhamos, que a Padre Chagas era muito badalada, a Padre Chagas é uma rua lá de Porto Alegre, enfim. E esse pai me contando que a menina... Na época tinha, acho que 14 anos, estava no 9º ano, e ela chegou em casa e ele disse, ai pai, hoje eu vou com as gurias para Padre Chagas. E aí ele não falou nada, mas daí ela foi na mãe. E aí a mãe disse, não, fala com teu pai, sabe aquela coisa? Ele olhou para ela e disse, não, só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi direito. Tu quer ir na Padre Chagas, mas tu não tem nem idade para estar na Padre Chagas. Só que ele falou aquilo esperando que viesse
Uma represália. E ela ouviu, não, porque olha só, tem 14 anos, é um lugar de adulto. Não, tu não vai, pronto, ele disse, tu não vai. Ele me contando que saiu aquilo, tu não vai. Ela pegou, então tá, vou avisar as gurias, vou avisar. Mas aquele não veio de dentro. Só que aquele não foi algo assim que ele disse que veio. E é claro que depois ele ficou se perguntando, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que só eu? Será que eu sei que não, né? Só que ela foi, botou o pijama e depois eles estavam assistindo um filme em família. Uma coisa que aconteceu. E ele me contando que ele não sabia se ele estava agindo certo ou errado naquele momento. E eu acho que isso hoje também temos que resgatar. Por quê? Porque lá, quando são pequenininhos, o que os pais sofrem também? Eles sofrem quando... Por que ele tem medo? Ele tem medo que só o dele não tenha. E aí começa aquela pressão do grupo, né? Então só o teu não vai, só o teu não dorme fora, só o teu não tem celular. E aí, o que a gente tem percebido no colégio que dá certo é quando a gente consegue criar esses grupos, assim, não é só o meu. Eu conversei com essa mãe também que compactua com os mesmos valores. Uma então, rede de apoio, né? Cria uma rede, porque isso te ajuda, enquanto adulto, a também ser mais firme e dizer assim, não, tem coisas que não, te vira, tu é adulto, vai na faculdade, porque também vai não tem manual para pai e mãe, porque não cada tem criança manual, é uma criança. cada criança é uma criança, e acho que os pais também estão muito culpados. A gente vive num momento da sociedade que eles acabam dando coisas e não para tentar minimizar uma culpa, mas não existe essa culpa, menos, sabe? Cada ser é um ser que vai ter a sua trajetória, que vai ter suas coisas positivas e negativas, e pronto, a gente tem aqui, né, aos poucos, colocando essa margem. A margem é o não, é o freio que hoje está cada vez mais necessário. É isso aí. E falando em limites, eu já vou ter que terminar, porque estão me dando um cartão ali. Gente, muito obrigada. Passou rápido, né? Passou a gente poderia fazer um seminário aqui. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo. Isso aí, gente. Então a gente termina mais esse episódio e até o próximo. Pode dar-lhe. Vai, Summit.